Esse é um dos vídeos mais importantes do canal. Nele eu vou explicar toda a trajetória de Javier Milei. Polêmico, controverso, a mídia brasileira mete o pau, mas o fato é que ele está salvando a Argentina. E por que é importante você assistir esse vídeo até o final? Porque o Milei nos mostra como salvar o Brasil e mais que isso, porque posteriormente eu vou lançar um vídeo sobre investimentos na Argentina. Não sou eu falando. O gestor da RPS brincou que será o investimento da vida dele, que depois disso ele para de trabalhar, que ele deve ganhar ali de 10 a 15 vezes aquilo que ele investiu. Márcio Appel, um dos maiores gestores do Brasil, chegou a gerir 1/3 de todo o investimento do Banco Safra. Ele brincou que a Argentina será Singapura em março desse ano. E bom, desde que o Milei foi reeleito, eu brinco que eles serão a Suíça latino-americana. Meu nome é Luan Trevisan, sejam bem-vindos ao Ponto Cego Financeiro, onde a economia deixa de ser um mistério. O Milei, diferente do que a mídia brasileira retrata, ele é um cara extremamente culto e inteligente. Ele deu voz ao que muitos argentinos se perguntavam, mas não tinha certeza. Porque sempre era promessas, 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 promessas vazias. A Argentina, de 123 anos, teve déficit, ou seja, gastou mais do que arrecadou, em 113 nos últimos anos. O Milei, desde o primeiro mês, conseguiu entregar superávit, conseguiu ajustar as contas. Ele não é nenhum louco, ele era o único que aparecia em qualquer lugar, na mídia, entrevistas, reportagem. Para quê? Para falar aquilo que estava acontecendo na Argentina, para passar uma visão diferente, para explicar o porquê que a Argentina chegou naquela situação. E bom, a mídia deu ouvido. Normalmente a mídia tende a ser corrupta, mas ele levava muita audiência, porque ele falava algo polêmico, algo contrário. Só que a verdade é que, bom, ele tem um currículo invejável, escreveu diversos livros sobre a história da Argentina, é professor de economia, entende muito de economia, estudou com Jesus Huerta de Soto, um dos fenômenos atual da escola austríaca. Sim, o Milei ele tem muita base teórica, e a escola austríaca ela é a única capaz de prever todas as crises. Ela é a única que trata a inflação como um fenômeno monetário. E a prova de que o Milei não é nenhum maluco, e de que ele está certo, é que uma das promessas de campanha era reduzir a inflação. Ele assume a Argentina com uma inflação de 254%. Ele libera os preços, que havia controle de preço na Argentina, isso não funciona, isso gera ou inflação ou escassez de produto, ou os dois. Citei no vídeo passado da história da Argentina. Se você quer entender como a Argentina chegou aonde ela chegou, vídeo no card que eu abordo desde o século passado, a era de ouro da Argentina, um dos países mais ricos do mundo no início do século passado, chegou a ser mais rico até que os Estados Unidos, se viu à beira de um colapso, da falência. Até resumir aqui para vocês, de 123 anos, 113 foi gastando mais do que arrecadou. E o Milei, ele tá salvando a Argentina, com políticas da escola austríaca de economia e fazendo diferente. Então ele assume com uma inflação de 254, libera o controle de preços. Em março do ano passado a inflação atinge seu pico de quase 300% ao ano, 292% para ser preciso, e hoje a inflação ela já está em 39%. Pô, Luan, 39% é muito alto. Sim, só que entende que a inflação chegou a quase 300% ao ano? Então 39% pro argentino é fichinha. Antes de eu começar a falar sobre os dados economês, bom, primeiro eu gostaria de falar sobre a campanha eleitoral. Normalmente os políticos eles prometem, e o que eles te entregam é roubo, extorsão, aumento da pobreza, dependência do indivíduo por parte do Estado. Então as pessoas elas se tornam reféns, você agradece a alguém que te deu uma boleta, mas esse alguém foi quem quebrou tua perna. E ele falou, olha, vamos ficar mais pobres inicialmente, o ajuste vai doer, né, você vai sentir. Só que assim, que país você quer pro teu filho? E aí, sim, eu tô falando coisas que eu li, eu tô falando coisas que eu estudei na internet, só que eu fui no final do ano passado para as praias no sul do Brasil
Bombinhas, Balneário Camboriú, Itapema, e conversei com todo mundo que era argentino. E perguntei como que foi o discurso da campanha, como que estava sendo o governo dele. Então ele não mentiu. A terapia de choque, ela dói muito. E poxa, alguém que viveu a vida inteira comendo hambúrguer e chegou até os seus 300 quilos, sofre muito para fazer todos os ajustes. Muitas vezes a pessoa não consegue correr numa esteira porque o peso não deixa. Poxa, Steve Jobs morreu paz e amor com câncer, porque negou o tratamento. Que bom que você esteja na paz, que bom que você tenha amor. Só que o câncer, ele exige uma quimioterapia, uma radioterapia, um tratamento de choque. E foi isso que o Milei falou. Bom, a economia está em câncer, o tratamento ele dói, cai cabelo, você vai ficar fraco, você vai ter mal-estar, mas é isso que vai te curar. Se você quer ter um futuro, se você quer deixar um país para o teu filho, esse é o caminho. O remédio é amargo, mas ele tem que ser feito. Uma reforma parecida com o que houve no Brasil em 1994, o Plano Real. Antes disso, o Brasil trocava de moeda a cada ano. Era uma loucura, a inflação era muito alta. O Plano Real, ele trouxe estabilidade da moeda, estabilidade monetária e estabilidade fiscal. Não tem como separar um do outro. Mais uma vez, no vídeo da história da Argentina, eu comentei sobre o governo Macri. Ele soltou o câmbio, deixou o câmbio livre, depois eu explico melhor toda essa questão cambial, mas ele não fez ajustes fiscais. E ao não fazer ajuste fiscal, você não consegue ter estabilidade. Até porque você não pode dar default na tua dívida, dar calote. Você tem que pagar. Você depende do mercado e da confiança para que haja, de fato, uma estabilidade monetária. Então, quando o Macri soltou o câmbio, depois ele voltou para tentar ganhar a eleição do Alberto Fernandes, isso não funcionou. E o Milei, ele trata o problema como ele é. Então eu falei do discurso dele na eleição. Antes da eleição, ele tinha uma popularidade em torno de 45% da população argentina achava o Milei bom ou excelente. Hoje, a sua popularidade está em 57%. Uma das maiores popularidades de um presidente no mundo. Enquanto o Lula, ele é o 18º presidente mais popular. E o que a gente nota é que quando um governo ele assume o poder, historicamente, a sua popularidade vai caindo. A trajetória do Milei é diferente. Ele assume com uma popularidade inferior à popularidade atual. Vimos isso na eleição para Buenos Aires, uma região que historicamente apoiava muito aquelas medidas que quebraram a Argentina, medidas peronistas e kirchneristas, que eu comentei no vídeo da história da Argentina, que é o que levou a Argentina ao fracasso, aquela região apoiava. E o Milei conseguiu ganhar naquela eleição. Ele não tem apoio na Câmara, no Senado, basicamente ele se elegeu porque ele falava aquilo que o argentino queria ouvir, falava diferente. Hoje ele estruturou um partido, Liberdade Avança, a eleição na Argentina funciona um pouco diferente da eleição brasileira, então em outubro teremos novas eleições que vai renovar 1/3 da Câmara e do Senado. E hoje o Milei, ele tem partido estabelecido e a prévia, que é a eleição de Buenos Aires, mostrou que regiões que antes eram kirchneristas, agora confiam no Milei. E o reflexo disso é que ele é o 3º líder mais popular do mundo. E aquilo que ele prometeu, os remédios amargos, de fato foram. Hoje, a Argentina está melhor do que, por exemplo, em 2018. Como que eu sei? Bom, dados. Quando a gente olha para a pobreza ela caiu. O Milei, ele tirou mais de 1,7 milhões de crianças da fome. Isso é muita coisa. A pobreza ela saiu de 52,9% para hoje 31,6%. Sim, ainda é alta, mas a tendência é de queda. E sobre o remédio amargo, lá na Argentina, tem que ter tudo para todos, igual o Lula, ele quer que você pague mais caro na sua conta de luz para dar subsídio para 60 milhões. Esses 60 milhões são os coitados, porque o Estado quebrou a perna dele e agora ele agradece e bate palminha para uma boleta. Só que ele não viu quem que é o agressor. Não tô nem culpando esse cara. Longe disso, eu quero chamar ele para conversa. Eu quero que você, que me assiste, conversa com essa galera. Porque é quase criminoso. Se R$ 1.500, com os preços no Brasil, já não dá mais para comprar nada, o salário mínimo perdeu seu poder de compra,
Imagina quem ganha menos que isso, quem ganha Bolsa Família e é impedido de trabalhar, porque se trabalhar, perde o benefício, o cara fica refém. O cara da luz fica refém. E todo o resto paga a luz mais caro. Então, isso existia na Argentina. Tava todo mundo pagando luz caro. Até a indústria de mate, de erva mate, era regulada na Argentina. Você tinha subsídio não só para conta de luz, mas para conta de gás. Lula também está fazendo isso. Não só para conta de gás, mas para quase tudo. Até táxi era regulado. Então, quando o Milei ele tirou as amarras, o controle de preço, e eu expliquei isso na série As 6 Lições, que é um livro de Mises. Mises, um cara da escola austríaca, um dos principais pensadores da escola austríaca, ele fez um livro As 6 Lições, eu fiz a leitura comentada desse livro, e lá ele explica que controle de preço não funciona, que o Estado não tem que intervir na economia, que isso causa escassez de produto. E a Argentina controlou o preço de tudo. Controlou principalmente o preço do dinheiro, proibindo as pessoas de ter dólar. Isso criou um mercado paralelo de dólar. E mais uma vez, controle de preço causa escassez de produto. Eu comentei no vídeo da história da Argentina que teve paciente que morreu porque faltou combustível na ambulância, porque em 2012 a Cristina Kirchner estatizou a empresa de petróleo, a YPF, e porque ela controlou o câmbio. Ao controlar câmbio e petróleo em dólar, faltou combustível na ambulância para levar o paciente para o hospital. Então, havia diversos controles de preço. O Milei tirou tudo isso e lembra do remédio amargo? Então, a conta de luz do argentino subiu 600%, quando ele tira controle de preços, táxis, o preço do táxi e transporte aumentaram em média 3 vezes, gás aumentou em média 4 vezes, mas o Milei estava fazendo aquilo que ele prometeu na campanha. No mas, populismo. E se você quer deixar um país bom para o teu filho, temos que fazer esses ajustes e esse remédio que é doloroso. Então é por isso que a inflação, quando ele assume a 254%, e ela chega no seu pico, ele assume, a eleição foi em outubro, por aí, ele assume em 2024, e em março de 2024, a inflação beira ali 292%. Ele estava tirando o controle de preços. Mas uma vez que você libera o câmbio, e ele foi fazendo isso de maneira gradual, e que você tira o controle de preços, por isso que a luz subiu 600%, por isso que o táxi viu o preço aumentar em 3 vezes, por isso que o gás subiu 4 vezes, porque ele tirou o controle de preço. E também liberou o câmbio. Posteriormente, essas reformas permitiram com que a inflação hoje sai de quase 300% e hoje está em 39% ao ano, com tendência de queda. No mas, populismo. O que ele quer dizer com isso? Vamos deixar o mercado funcionar sem populismo. O resultado é que um país de 113 déficit dos últimos 123 anos atingiu o primeiro superávit. No último ano, o Milei ele entrega um superávit de 1,7% do PIB em sobra de recursos. Isso não é pouco. São 400 base points, que a gente chama no mercado financeiro. Mais de 4%. Porque ele tira o número do negativo para positivo em 1,7%. Ele demitiu cerca de 50 mil funcionários públicos. Essa conta não é exata porque você tem que olhar quantos funcionários públicos tem no Brasil relativo à população e lá também fazer esse comparativo. Mas fazendo um comparativo aqui de padaria, a população da Argentina e a população brasileira, é como se o governo brasileiro tivesse demitido 250 mil funcionários públicos. E isso não foi no primeiro mês, ele está fazendo isso de maneira gradual. Ele liberou diversos setores. Então, ele privatizou a estatal de metalúrgica, ele preparou o Banco Nacional para ser privatizado, transformando numa SA, numa sociedade anônima. Mais que isso, saneamento e água, ele anunciou nesse mês que vai privatizar o setor. Tudo isso vai gerar mais investimento na Argentina, e mais investimento na Argentina é entrada de dólar, e entrada de dólar, isso permite que a Argentina cresça na escala de crédito, se torne um país mais seguro. Sobre isso, no mercado financeiro, chamamos isso de rate,
que é a classificação do quão arriscado ou quão seguro é investir naquele país. Enquanto o Brasil não anda, a Argentina ela subiu 2 escalas na questão de rating. A classificação da Argentina subiu, pulou já, não é que ela subiu uma e depois subiu outra. A Moody's foi, reavaliou, e ela logo de cara, bum, subiu 2 escalas com perspectiva positiva, indicando que nas próximas reavaliações ela pode subir ainda mais. Por quê? Superávit, corte de gasto, privatizações, investimento externo direto entrando, inflação mais controlada, e tudo isso é a âncora para um juros menor. Em dezembro de 2023, antes do Milei, os juros na Argentina estavam em 126% ao ano. Hoje, os juros ele está em 29%. Não existe almoço grátis. A Dilma tentou controlar os juros aqui, só que o juros futuro, ele disparou. Faltou crédito na economia. Mais uma vez, as 6 lições de Ludwig von Mises provou estar certo. E o Milei, ele segue a escola austríaca de economia. Com ajuste fiscal, com superávit, com as contas em dias, o resultado é inflação mais amena. Com a inflação mais amena, o resultado é queda de juros. O crédito ficou mais barato na Argentina. De 19 ministérios, o Milei assumiu, acabou com 10 e hoje ele tem só 9. Um é o Ministério da Privatização, corte de gasto, algum nome assim, que é o... Inclusive tem a conta no Twitter, se eu achar, lembrar, eu coloco aqui no vídeo qual conta, que todo dia eles vão postando quais cortes de gasto eles estão promovendo diariamente. Fantástico, belo, lindo e moral. E sem apoio, diferente do Brasil, que aqui eu não sei quem manda, comenta. Quem manda no Brasil? É o Supremo? É a Câmara e o Senado? Ou é o presidente? Lá na Argentina, tem sim um sistema de presidencialismo. Então o presidente ele tem voz, ele tem poder. Ele assumiu o governo passando a lei de base, onde ela mexia mais de 300 artigos da Constituição. Essa lei de base é permitindo corte de gastos, é tirando as amarras e controle de preço. Até a erva mate, conforme eu comentei, era regulado. Exportadores pagavam muito imposto. Aqui, estamos criando novos impostos. Lá, o Milei está reduzindo impostos ou extinguindo. Inclusive, ele isentou eletrônicos, celular, computador. E hoje, com o mundo conectado, você consegue trabalhar de casa de forma autônoma. Então, pagar barato num celular, num computador, pode parecer besta, só que permite com que a população aumente sua renda, assine um curso online, ou aprenda de graça na internet e evolua, para que no futuro tenha melhores condições. E o Milei sabe disso. E isso está acontecendo na Argentina. O fato é que eu citei para vocês o dado de pobreza. A pobreza ela sai de 52,9% e chega a 31,6%. A menor pobreza desde 2018. Incrível. Palmas para o Milei. Controle inflacionário, melhora de rating, demissões, enfim. O remédio foi amargo. Mas hoje, os argentinos já estão colhendo o fruto de tudo aquilo que o Milei prometeu. Ele prometeu doer muito no curto prazo. Só que esse curto prazo foi 1 ano. Os salários privados da Argentina cresceram mais de 140%. Isso é brutal. É brutal. O consumo dado desse mês, o consumo privado das famílias, ou seja, os indivíduos, não estou falando das empresas, das multinacionais, do governo, estou falando das famílias, aumentou em 45%. Porque a Argentina está vendo seu poder de compra crescer. E aqui no Brasil, estamos ficando mais pobres. O que empobreceu a Argentina, hoje empobrece o Brasil. O que está enriquecendo a Argentina permitiu que o Brasil crescesse. Não, o Lula ele não tem crédito nenhum. Aquilo que a gente compra, que é importado, tecnologia deflacionária, ficou mais barato. Aquilo que nós vendemos, que era commodity, passou a ser mais caro no primeiro governo do Primata. Com isso, se o que você vende é mais caro e o que você compra é mais barato, seu poder de compra ampliou brutalmente. Só que isso aconteceu
com base na âncora fiscal que o Plano Real ajustou e na moeda, porque paramos de cruzado, cruzado novo, novo cruzado de novo para o Plano Real, que é o mesmo real que você usa hoje, que inclusive já perdeu muito poder de compra, né? Mas isso é assunto para outro vídeo. Então por isso que no Lula 1 ficamos mais ricos. Não foi o Bolsa Família, não é auxílio social, foi basicamente a estabilidade que o Plano Real nos trouxe e mercado internacional. O que compramos mais barato, o que vendemos mais caro, ampliação do poder de compra. O que a Argentina está passando é o que o Brasil passou em 94. De 94 até o governo Lula. Lula 1. E o Lula 1, ele começou a estragar o mérito do Plano Real, e aí Lula 2, e aí Dilma 1, Dilma 2, Temer, meio período, Bolsonaro, Lula de novo. 80% do último século na mão do Lula. A história se repetiu na Argentina na mão de Perón e na mão da Cristina Kirchner. E eles chegaram à beira do precipício, à beira do colapso, da falência. Esse é o caminho que o Brasil está seguindo. A cada dia, mais perto do precipício, da falência, do caos. Foi isso que viveu o argentino no passado. E o que salvou o Brasil no passado, o Plano Real, são os ajustes que está acontecendo na Argentina. E eu comentei que eu ia falar de câmbio. Vamos para o câmbio. Você andava nas ruas de Buenos Aires e tinha criminosos vendendo dólar. Porque o governo, em alguns governos eu comentei, eles proibiram o argentino de comprar dólar, outros proibiram o argentino de sacar, confiscaram parte. Até no final, que aí é onde entra o controle de preço mesmo, que o dólar não é mais o que o mercado quer pagar, é o que o governo fala que deveria valer o dólar. E aí, se você brinca com o mercado brinca com você. A Dilma controlou os juros, resultado, faltou crédito na economia, setor imobiliário explodiu, pior crise dos últimos 100 anos no Brasil, e faltou crédito. Só que se uma empresa ela quer captar um recurso para 10 anos, o juros estava no máximo, que é o famoso juros futuro, mesmo com a Dilma controlando a Selic. Se o governo ele fala que é crime ter dólar, surgiu pessoas que vendiam dólar na rua de forma ilegal. O dólar livre, que lá na Argentina chamava dólar blue, já comentei disso no canal várias vezes, e foi isso que impediu com que a ambulância tivesse combustível para levar o paciente para o hospital. Hoje, com todo esse ajuste fiscal, com a queda da inflação, com tudo isso, a Argentina ela tem um câmbio livre. Então você pode investir na Argentina com a segurança de sacar esse recurso futuramente. O argentino que sonegou para sobreviver, o Milei chamou esse cara de herói. Ele falou, olha, pode tirar. E eu conversei com gente na praia que tinha $500 mil em casa, guardado, debaixo do colchão. Você pode colocar esse dólar no sistema financeiro. Olhando todo o cenário macro, todo o filme, a Argentina ela tem mais segurança que o Brasil. Um salário, uma renda maior, uma população mais educada e mais capacitada, um governo que tem um propósito, tem uma direção clara e que deve ser reeleito, até pelo reflexo da popularidade. Teremos a prévia, que vai ser a renovação de 1/3 da Câmara e do Senado agora em outubro desse ano. Então isso vai indicar a continuidade da política do Milei ou não. E aí, 2 governos na mão do Milei, a Argentina vai evoluir e muito. Quem nos dera ser a Argentina? Porque a renda é maior, a pobreza é menor, e aí tem umas questões, né? Como aqui medimos a pobreza, lá o que eles consideram a pobreza é maior do que aqui, então se você olhar o dado de pobreza parece que é igual, mas não é. O que eles consideram pobreza lá, a renda é maior. Então se a gente fizer a equivalência, o Brasil é mais pobre, o salário médio do argentino é maior, e eles têm um plano de governo. E hoje o câmbio está livre. A dívida da Argentina é menor que a do Brasil. O Brasil deve fechar o governo Lula com cerca de 90% do PIB
em dívida. A Argentina é 45% do PIB. A única questão é que esses 45% do PIB é em dólar. Então, ao liberar câmbio, ao chamar sonegadores de herói, porque eles sobreviveram e mantiveram os empregos na Argentina, o Milei está dizendo, olha, tira esse dólar debaixo do colchão e eu vou deixar você sacar e eu não vou controlar o câmbio, inclusive eu soltei o câmbio hoje é livre, e coloca esse dinheiro no banco. E chamando empresas, a Eni vai investir 6,6 bi de dólar lá. A Vinci, que é uma empresa gestora de recursos brasileira, vai colocar 95 bi de reais lá. 65, não me lembro, vou deixar na tela. Então, tudo isso permite estabilidade. E é isso que o Milei tá plantando. 45% do PIB da Argentina é dívida. Porém, é em dólar. O que a Argentina precisa para ter segurança nos próximos anos? Qual que é o principal gargalo da Argentina hoje? Entrada de dólar. Mas ao tirar o dólar debaixo do colchão e colocar no sistema financeiro, tá entrando dólar. A Eni, empresa italiana que fez uma parceria com a YPF para investir em petróleo na Argentina, vai levar 6 bi de dólar. A Vinci, gestora brasileira, está levando bilhões de reais. A Coca-Cola vai investir 1,4 bi, 700 milhões, depois eu deixo o dado na tela, até 2028, então entrada de dólar. A Ford anunciou mais um investimento esse mês de 40 milhões de dólar na Argentina, totalizando 700 milhões de dólares nos próximos 5 anos. Se entrar 20 bi de dólar na Argentina por ano, o problema da dívida e da conta corrente está solucionada e a Argentina caminha a passos largos para ser o melhor país, muito em breve, da América Latina. Inclusive sobre isso, já é o país mais seguro da América Latina. E não era antes do Milei assumir o poder. Então, é isso, quando a gente tem um presidente que não está nem aí para populismo, que não está lá para roubar, mas sim para melhorar a vida do cidadão, e que entende de economia de verdade, o resultado ele vem. No curto prazo, pode ser doloroso, mas o Milei não prometeu almoço para todo mundo. Ele prometeu quimioterapia. E o paciente recebeu alta muito antes do esperado. Então, em breve, vocês verão a Argentina, de fato, se tornando Singapura, como diria Márcio Apa. E muito provavelmente o gestor da RPS vai se aposentar em breve, vendo o seu capital, que a maior parte do capital da pessoa física dele está lá na Argentina, vendo seu capital se valorizando 5, 10, 15 vezes. No próximo vídeo eu vou explicar como que você investe na Argentina, por que você deveria fazer isso, quais são os investimentos, aonde eu investi, onde o gestor da RPS investe, quais são as empresas. Então, se você gostou desse vídeo, não esqueça de assistir a história da Argentina, para que esse vídeo tenha ainda mais sentido. Eu vou deixar aqui no card, junto também com a playlist das 6 lições de Ludwig von Mises. Um livro de, sei lá, umas 120 páginas, que me ensinou mais de economia do que 3 anos na estadual, fazendo economia. E não esqueça de ativar o sininho, porque o próximo vídeo será como você investe na Argentina e por que você deveria fazer isso. Beleza? Comenta aí o que você quer ver no canal.